Olá pessoal, eu sou o Vinícius Richter, né, o professor de literatura do pré, e hoje a gente vai dar continuidade à aula sobre gêneros literários. E você vai perguntar por que eu estou vestido assim tão ridiculamente, né, com a fantasia muito ruim do Chaplin. E aí eu vou responder para você o seguinte, que hoje a gente vai falar sobre o gênero dramático. A gente vai falar sobre as características, sobre o que é o gênero dramático, sobre como tem aparecido ou pode aparecer no vestibular no Enem e nos outros vestibulares também, ok? Primeiro, a gente tem que desmanchar, né, essa ideia do que é o gênero dramático. O gênero dramático, na verdade, ele vem de drama. E drama é de uma palavra grega que significa ação, tá? Então, quando a gente está falando de gênero dramático, a gente está falando de ação. A gente vai lembrar do texto teatral, né? Do teatro, porque isso vai dar uma ideia pra gente de atuação, de ação, de aparecer. E aí, o que essa ideia de drama significando ação quer dizer? Ela quer dizer intensidade emocional, ok? Então, quando a gente está falando de gênero dramático, a gente está falando de ação e de intensidade emocional. Por quê? Porque, na verdade, o objetivo do texto dramático é uma palavrinha que você já pode ter visto na aula de elementos da literatura. É uma palavrinha chamada catarse. A catarse, ela é a emoção ou a alteração emocional do público, daquele que lê, quando lê. Então, quando a gente fala de catarse, a gente está falando de despertar emoções. Então, aquelas clássicas cenas que tem, né, de teatro, do pessoal falando, oh, todo mundo em coral, na verdade, isso é catarse, tá? É quando você se sente apaixonado, é quando você se sente assustado, é quando você ri. É quando você sai do seu estado emocional atual e vai para o outro, só por causa desse tipo de arte. Estamos entendidos? O Aristóteles vai falar que o texto dramático ele vai levar o verso e a prosa para uma representação, para uma encenação teatral. Ou seja, ele vai pegar aquele texto lírico, aquele texto em verso, aquele poema, ou ele vai pegar aquele texto em prosa, aquela narrativa, e vai preparar ele para ser representado. Lembrando que o texto dramático ele não é o teatro em si, e a gente vai comentar daqui a pouco por quê. Mas ele é um texto que é preparado, que ele pode ser altamente adaptável, tá, para esse tipo de finalidade. Uma das características, quando eu falo de texto teatral e de texto dramático, que provavelmente vem em sua mente, são aquelas duas máscarazinhas, tá? Uma feliz e a outra triste. Por quê? É porque o teatro, porque o texto dramático faz rir, faz chorar? Mais ou menos, tá? Essa figura da máscara, ela aparece mais ou menos no século V, por aí. Ela vem representar aquilo que é a dualidade de emoções. Ela vem representar aqueles dois tipos iniciais que existem de texto dramático. Qual o primeiro? Tá, calma aí. O primeiro é a comédia e o segundo é a tragédia, ok? Então os primeiros textos dramáticos eles aparecem nesses dois formatos. Como é que se dá os outros tipos de gênero dramático? A gente tem ainda, que interessa comentar pra gente no vestibular, a tragicomédia, ok? O alto e a farsa. Mas vamos dos primeiros que a gente falou hoje, das máscarazinhas. Vamos falar um pouco da comédia, né? Porque o Aristóteles ele também vai falar um pouco da comédia, e a comédia, ela inicialmente é destinada a pessoas que têm menos privilégios. E quando a gente fala privilégios, a gente fala privilégios sociais, tá? A comédia é vista como algo que é criado para fazer uma zombação, para fazer uma crítica, para zoar, tá, os estereótipos das pessoas um pouco mais pobres. Então, você vai zoar o apaixonado, você vai zoar o mesquinho, você vai zoar o avarento,
tá? São pessoas consideradas inferiores, em dois sentidos, socialmente, né, e emocionalmente. Quando a gente fala de tragédia, ela vai ser destinada a quem pode sofrer tragédia, ok? Como é senso comum, tá? Tragédia de pobre não conta, ser pobre já é uma tragédia. Então, essa ideia de tragédia no texto dramático, ela existe principalmente para a parte nobre. Você tem traições, você tem pessoas próximas que morrem, você tem guerras. Então, quando você fala de tragédia, você fala sobre uma situação de um nobre, de uma pessoa privilegiada de alguma forma, tá? E que ela acaba sofrendo. É a desgraça, o sofrimento. É assim que o Aristóteles vê a tragédia e a comédia. Ok, Vini, eu entendi até agora o que significa tanto a tragédia quanto a comédia. Mas o que significa, por exemplo, uma tragicomédia? Cara, é bem simples. Uma tragicomédia é a mistura dos dois, tá? É quando você faz comédia em cima de uma coisa trágica. É como se fosse aquela comédia meio trash, né? Meio pesada. Você junta elementos de um com os elementos do outro. A gente também pode falar um pouco sobre o alto. O alto ele costuma ser uma tiragem religiosa ou pecaminosa, profana, o contrário de religiosa, tá? Para poder fazer também críticas, ok? Então, como exemplo, a gente tem o Alto da Compadecida, né? Que acabou saindo até em filmes, tá? Acabou até saindo em filmes, uma obra do Ariano Suassuna. Inclusive, eu indico o Ariano Suassuna como um autor de texto dramático. Mas vamos falando um pouco mais, conversando um pouco mais, a gente pode falar sobre a farsa. A farsa, ela é o que a gente tem mais próximo do textão do Facebook, né? A farsa, na verdade, ela aparece para criticar os valores sociais, para fazer uma crítica, para fazer uma sátira, para fazer uma zoação aos valores sociais. O que não quer dizer que ela queira mudar esses valores sociais. O que ela quer imprimir, na verdade, é uma caricatura disso tudo, tá? Então a farsa, ela é uma crítica à sociedade. Outra diferença que eu queria comentar é do Steiger, tá? O Steiger, ele vai fazer uma diferença entre o teatral e o dramático. O Steiger fala que o teatral é a representação em cena que está acontecendo. E o texto dramático, nem sempre. São textos dramáticos que não necessariamente precisam ser encenados. Eles são prontos para ser ensinados, mas eles não necessariamente serão. Então, o gênero dramático não necessariamente tem palco. O gênero teatral necessariamente tem palco. Mesmo que a gente possa ligar muito fortemente, sim, o texto dramático ao texto teatral. Muitas vezes um texto dramático vira um texto, acaba evoluindo, né, para o teatro. Gente, a gente pode encaixar aí algumas características, tá, para você conseguir reconhecer melhor o texto dramático. E uma delas é a tensão. É uma característica também, e ela vai falar sobre a modalidade de você não ter desvios na narrativa, ou seja, não tem enrolação no texto dramático. As ações, elas sempre são criadas, são representadas e são colocadas com o objetivo final. Então, diferente de um romance, diferente de uma novela, você não tem cenas que significam pouca coisa, tá? Você tem cenas diretas. É preciso que você prenda a atenção do público ou do leitor a todo momento. Essa cena, ela sempre vai ser muito representativa, é por isso que é importante estar prestando muita atenção quando a gente lê ou quando a gente vê a apresentação de um texto dramático. Ou seja, atenção, né? Isso de não ter enrolação, é atenção. É como se você tivesse uma linha que está sempre esticada e ela está a ponto de partir. É o momento mais importante, tá? Porque o gênero dramático, e essa é uma característica sine qua non dela, né? É uma característica que precisa ser, para ela existir, tá? É que ela tem um conflito.
ok? Então todo texto dramático ele sugere um tipo de conflito. Um conflito ou mais de um conflito. A gente pode falar também sobre o diálogo. Lembrando que nem sempre é um diálogo. Às vezes você tem um monólogo e você ainda tem as apartes. Quando a gente fala de, calma aí, monólogo, logo quer dizer palavra. Mono quer dizer um. Ou seja, só tem uma pessoa falando no monólogo. Quando a gente fala de diálogo, você tem logo, palavra e tem de, que é dois ou mais de dois. Ou seja, um monólogo você tem uma pessoa falando. Quando a gente fala de diálogo, a gente fala de mais de uma pessoa falando, tá? Então, a gente tem o diálogo, o monólogo e ainda tem as apartes, tá? O que são as apartes? Como num texto dramático não existe narrador, ok? Não existe narrador, você tem as apartes, tá? São coisas que são faladas de um som além e que os personagens não ouvem. Normalmente as apartes são proferidas, são faladas para o público. Só o público ouve e não necessariamente os personagens que estão ali, ok? Outra coisa que a gente não tem são muitas descrições, porque como a gente não tem um texto narrativo, a gente tem falas diretas, raramente a gente vai ter uma descrição muito grande. A gente tem uma descrição rápida sobre espaço, sobre lugar, sobre tempo, depois é focado direto nas falas dos personagens. E aí tem características da narrativa, como personagem, tempo, espaço, mas o narrador, não. Ok? Como é que vai se dar o texto dramático quanto o início, meio e fim? O que a gente vai chamar de início, meio e fim, a gente pode chamar de apresentação, conflito e desenlace. Para ficar mais simples para a gente tem a apresentação, onde os personagens começam a aparecer. A gente tem o conflito, que precisa aparecer em qualquer texto dramático. E a gente tem o desenlace, que é quando aquele conflito ali ele é resolvido, que é o grande objetivo do texto dramático. Só para terminar, galera, eu queria falar sobre a diferença entre cenas e atos. Pode aparecer no seu vestibular escrito ato e você confundir com cena. Qual é a diferença e por que ela não é tão absurda assim, tá? A diferença é que a cena é quando você muda o personagem. Os personagens entram e saem, só que de um mesmo espaço. A cena é a unidade em que o conflito aparece, tem início, meio e fim. Os atos não. Os atos, eles são como se fossem desculpas para você mudar o cenário. Eles são um tipo de pausa, tá? Que serve para você, por exemplo, no teatro, beber uma água e tomar um café ou qualquer coisa do tipo, tá? Então, quando a gente fala de cena, a gente está falando de troca de personagem, a gente está falando de conversas, diferença entre conversas de uma cena para outra. Quando a gente fala de ato, a gente muda cenário, a gente muda personagem, a gente faz como se fossem capítulos. E explicando finalmente, né? Então, explicando finalmente pra vocês por que eu tô desse jeito, por que eu tô com essa fantasia aqui, ó, de Charlie Chaplin, né? É porque o texto dramático, ele vai ser adaptado pros cinemas e pras telinhas de TV. Ele vai evoluir a tal ponto que ele vai chegar, né, na tecnologia e aí vai surgir o cinema. Então, você tem esse texto dramático que foi evoluindo, mas não foi perdendo o seu valor. O teatro é um espaço muito importante de interação e de difusão da arte. Mas falando de cinema, aí você tem, a partir do texto dramático, a partir das narrativas dramáticas, você tem vários tipos de filmes que foram criados. Por exemplo, nós temos os filmes de guerra, a gente tem os filmes de humor também, a gente tem até os filmes de pirata.